histórica, e ela se apresenta de cada vez de uma maneira mais abundante. E de que forma se apresenta essa tecnologia digital? Seria nessa forma que eu apresento aqui para vocês, com microcontroladores e sensores que a gente conduz na direção que a gente acha importante e monta os sistemas? Ou seria normalmente mais de uma maneira pronta, que chega na nossa mão e a gente sai usando como usuários e não tem uma capacidade grande de intervir nesses sistemas? Infelizmente, normalmente ela se apresenta dessa outra maneira, dessa maneira mais fechada para a nossa intervenção. Isso tem impactos muito fortes no monitoramento ambiental. Se a gente pega, por exemplo, o caso aqui do Brasil, do monitoramento meteorológico feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a gente vai ter uma rede de monitoramento, aqui a gente olha a região sul do Brasil, e talvez numa primeira vista a gente pensa, olha, tem bastante estação aqui. Mas depois, se a gente começa a pensar um pouco mais de cuidado, a gente olha que uma cidade como Porto Alegre, com mais de 1,5 milhão de habitantes, a gente vai ter apenas uma estação meteorológica cadastrada no Instituto Nacional de Meteorologia. Para nossa sorte, está aqui do ladinho, Jardim Botânico. Se a gente quisesse entender esse microclima, talvez estivesse ok. Mas, para quem está no extremo sul da cidade, quem está na região metropolitana, em que a gente não vai ter outras estações. Então, certamente isso é insuficiente, e a gente começa a ver alguns efeitos disso. Por exemplo, em 2016, a gente teve aqui em Porto Alegre uma tempestade de ventos históricas, que derrubou milhares de árvores, e a gente não tem o dado da velocidade do vento no olho, digamos, daquela tempestade. Porque não foi na região onde a estação meteorológica estava instalada. Foi lá, digamos, próximo ao Guaíba, no bairro Menino Deus e arredores. Então, isso começa a ter subprodutos negativos e de fato, pensa, por exemplo, nos profissionais do INMET, será que eles não gostariam de ter um monitoramento ambiental mais efetivo, mais eficiente, então que eles pudessem entender melhor essas situações de desastre e pudessem fazer melhores previsões? Certamente a resposta é sim. Mas o problema é o caráter dessa tecnologia. O que impede que isso seja possível é o caráter da tecnologia. Essa tecnologia se caracteriza por uma tecnologia proprietária, fechada, importada muitas vezes lá do norte da Europa, a custos exorbitantes da ordem de dezenas de milhares de reais cada estação e com custo de manutenção altíssimo, magnificado justamente por esse fechamento de conhecimento. Então as pessoas não, nem os próprios profissionais em média têm um conhecimento completo daquela tecnologia. Isso impossibilita inclusive uma dificuldade de disseminação para outros meios que não vão conseguir arcar com nenhuma estação ou aproveitar ela para outros fins. Mas será que essa é a única maneira de fazer um monitoramento ambiental? Então a gente tem uma inspiração de que pode ser sim diferente. Então, 2011, Fukushima, Japão. Um terremoto causou um maremoto que atingiu uma usina nuclear e espalhou material radioativo por toda uma região. As pessoas não sabiam onde era seguro e onde não era seguro de se estar. E foi assim que aconteceu um dia no Japão. Um dia no Japão, uma tremenda explosão causou uma convulsão em toda a nação. Misto de forçada natureza com incompetência humana, criou-se um cenário de confusão e drama. Agora o material radioativo é o inimigo e ele não pode ser percebido por nenhum dos nossos 5 sentidos. Chegou um pessoal bem descolado, dizendo que a moda agora é tá tudo hackeado, com o índice da radiação monitorado, mandando uma série de dados. Desenvolveu-se uma alternativa aos distribuídos pelo Estado. Com o monitoramento cidadão da radiação, devolveu-se a clareza ao povo de Fukushima e de todo o Japão. Fazendo agora e sem deixar isso para amanhã, desenvolveu-se um exemplo de projeto de ciência cidadã. É de ciência cidadã. De cidadão para cidadão é a ciência cidadã. E é de ciência cidadã que a gente está falando quando a gente fala do caso do Safecast em Fukushima, em que os cidadãos saíram monitorando, então, com equipamentos de tecnologia livre, a radiação ionizante e mapearam isso e mandaram numa plataforma online onde as outras pessoas podiam saber onde era seguro e onde não era seguro de se estar. E a ciência cidadã é tal qual a Genkidama, que o super-herói Goku utilizava na série Dragon Ball Z para derrotar os grandes vilões que ameaçavam a Terra. E se na Genkidama as pessoas contribuíam com o seu recurso, que no caso era energia vital, e faziam então com que a Genkidama ficasse mais forte e atingisse o objetivo de derrotar
o vilão, atingiu o objetivo do projeto. Na ciência cidadã, a gente tem um processo científico que poderia ser feito por um grupo restrito de pessoas e que se expande para uma comunidade. E a partir disso ganha força dessa comunidade. E com isso as pessoas doam seus recursos, que podem ser, por exemplo, pontos de coleta, ferramentas que elas instalam, equipam e se somam nesse monitoramento. Então, com essa inspiração vinda lá de Fukushima, 2011, no Japão, o SafeCast, a gente veio plantar uma semente aqui no outro lado do mundo, no Brasil. Então, as estações meteorológicas modulares são um projeto justamente com essa finalidade de fazer um monitoramento ambiental baseado em ciência cidadã, integrando diversas metodologias de novos paradigmas de disseminação do conhecimento, de uma maneira, então, de emancipação do conhecimento tecnológico. Então, com isso, a gente junta vários mundos que a gente acredita que tem muita potência e que, às vezes, não andam juntos. Então, desde as tecnologias livres, combinando hardware e software livre. Então, e quando a gente fala disso, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer, então, uma documentação aberta, disponível para as pessoas entenderem aquele conhecimento, estudarem, e com licenças permissivas que garantem explicitamente as liberdades que a gente acredita que são importantes, como uso, estudo, modificação e distribuição. Para além disso, o processo é feito como ciência aberta, então com um processo científico aberto para que pares e a comunidade em geral e todo o público possam então fazer um escrutínio disso através de cadernos de laboratório aberto e dados disponibilizados em domínio público, junto com a distribuição como um recurso educacional que pode ser usado então em ambientes escolares e universitários, e com essa metodologia de ciência cidadã, então com comunidades que colaboram com pontos de medida e se beneficiam disso. Então, com isso a gente tem um novo conceito, né, que é justamente o conceito integrador, que a gente trabalha ali no Centro de Tecnologia Acadêmica, que é o de hiperobjeto. Então, a gente traz a parte de hardware aberto e livre, junto com software livre e documentação livre. Então, a gente tem uma tecnologia, um objeto, em que todos os links para fazê-lo são links que não estão quebrados. São links que garantem essa liberdade do conhecimento. Então, a ideia é que tenha toda essa fluidez para que a gente possa ter garantia de liberdade em todas as escalas. Mas para a gente fazer, então, todas as ferramentas que constituem isso, serem também livres, a gente precisa, então, mostrar um pouco sobre cada um dos elementos. Antes disso, deixa eu só mostrar o solo fértil em que a gente foi plantando, então, essa árvore, colocando essa semente das estações meteorológicas modulares. O projeto já tinha um pano de fundo, um background, então, em atividades educacionais no CTA Júnior, que é um braço do CTA, Centro de Tecnologia Acadêmica, no colégio de aplicação, em que os próprios estudantes, então, iam fazendo atividades educacionais juntas, relacionadas às estações meteorológicas, e então promoviam um engajamento nesse sentido. Além de diversas oficinas que a gente já fazia até aqui no FISL, em outras situações. A plataforma já estava bem estabelecida de dados das estações meteorológicas modulares disponibilizados em domínio público, e essa foi uma plataforma que vem nos ajudando também a fazer pesquisa com o projeto, mas falando aqui do lugar do FISL, é importante ressaltar que essa plataforma ainda não está robusta o suficiente, e a gente sempre pede colaborações para quem quiser então contribuir com o projeto para a gente robustecer essa plataforma, ou então a gente pensar em soluções para contribuições para fazer isso, porque assim eu acredito que o projeto vai ganhar mais força ainda. Então aqui a gente tem um mapa, onde a gente pode georreferenciar as estações, e aqui seriam as sequências temporais que a gente pode olhar visualmente dos dados. Então esse era digamos, algo que já vinha sendo ao longo de alguns anos do projeto trabalhado, esse solo, né? E com isso, então, o que faltava era a gente plantar de fato a árvore. E então, muito do meu trabalho no mestrado, agora que foi concluído há poucos meses, foi justamente, digamos, estruturar essa árvore para que ela pudesse nascer. E como que isso foi feito? Então, com insumos e um manejo baseado em tecnologias livres. Então, a gente utilizou de sistemas embarcados, como o Arduino, para fazer as medidas, e do Node-MCU para a gente fazer a comunicação Wi-Fi com o servidor. Então, dois hardwares abertos e livres. Os softwares utilizados também na dimensão de software é importante, a liberdade. Então, no ponto de vista do projeto e desenvolvimento, o KiCad foi utilizado, um CAD de circuitos eletrônicos.
Então foi utilizado para fazer o desenho da placa de controle das estações. O FlatCam foi usado para fazer então a conversão para o formato que a máquina de fabricação reconhece. E o Universal G-Code Sender foi usado para a operação dessa máquina. E os próprios, digamos, softwares para utilizar a estação depois de pronta, como os firmwares de ambos os microcontroladores e o software do servidor de dados, são também software livre. Para além disso, estamos falando de árvore. Então, em termos de botânica, temos o nosso BOT, das estações meteorológicas modulares, e que a gente vai estar falando que é uma outra maneira de a gente estar interagindo, pensando um pouco nessa interação diversa que esse projeto pode ter com diferentes indivíduos, comunidades e agentes. E a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse chatbot amanhã, na sala 1, a 1h da tarde, uma palestra mais específica sobre essa questão do bot. Então, quem quiser participar, por favor, também participe. Em termos de fabricação, então, foi usada a infraestrutura de laboratórios de fabricação, principalmente no Centro de Tecnologia Acadêmica, então com máquinas de fabricação digital, bancadas de trabalho e ferramentas manuais, no que a gente também concebe como a bancada de hiperobjetos. Juntamente aos softwares, essas ferramentas físicas também nos ajudam a fazer com ferramentas livres uma ferramenta livre, o que garante que ela é um hiperobjeto. Aqui a gente vai ter a fresadora PCI João de Barro usinando a placa de controle das estações meteorológicas modulares. Então, em termos de laboratórios de fabricação, a gente teve também uma participação na Residência Hacker, no ano passado, em que 5 projetos do Brasil foram selecionados para participar da residência, e a Estações foi um deles. Lá a gente teve, então, um avanço bem significativo do projeto, e lá contava também com uma infraestrutura de laboratório de fabricação. Para fabricar, de fato, e montar as estações, a gente utilizou os métodos colaborativos, como os encontros de fabricação colaborativa para a gente montar, fabricar a placa de controle, e os mutirões das estações meteorológicas modulares para a gente, então, montar e instalar essas estações. Então, a ideia dos encontros de fabricação, então, a gente passar por cada uma das etapas com uma metodologia que pode servir como um recurso educacional para ser usado nos diferentes níveis de ensino. E os mutirões, também um recurso nesse sentido, e também com uma participação da gente olhar para o local específico e planejar coletivamente como que a gente vai fazer essa instalação e, a partir disso, fazer a montagem e instalação da estação. No ponto de vista de ciência aberta, a gente tem a plataforma de documentação, que é onde a gente garante a abertura do hardware e da tecnologia de maneira geral e decreta sua liberdade. Então, a gente tem aqui no site do CTA a instância do Chile Project, um software para gerenciamento de projetos livre. E lá a gente vai ter tarefas, wikis e fóruns, onde a gente vai, então, disponibilizar esses cadernos de laboratório de maneira aberta, e também a gente tem uma plataforma para colocar os dados do projeto de maneira aberta. Então, a gente pode acompanhar aqui um pouco como foi, então, a árvore que se formou e foi plantada, esse primeiro protótipo lá em São Paulo, na Residência Hacker. E para quem ainda não consegue visualizar muito bem, está aqui, eu ajudo. Essa foi a árvore, então. E essa árvore, ela é composta por diferentes elementos que a gente pode olhar com um pouquinho mais de atenção. Então, principalmente a gente vai ter 2 estruturas principais no ponto de vista de hardware. A estrutura mecânica, que compõe tudo isso que a gente está enxergando, e ali dentro da caixa estanque, ali onde a gente tem a flecha apontando, a gente tem a placa de controle e, digamos, toda a parte elétrica das estações. Então, essa é uma placa de controle memória, aqui a gente tem ela mais de pertinho, e ela é, digamos, o elemento central do sistema de eletrônica, em que a gente vai ter ela juntamente com os sensores que são utilizados e o sistema de alimentação das estações. A utilização, então, foi de sensores acessíveis. A gente buscou sensores de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e luminosidade para esse primeiro momento, buscando uma estrutura de modularidade. Então, a ideia da estação ser modular é justamente possibilitar que as pessoas adaptem para diferentes situações, e isso atinge também a dimensão dos sensores, que a gente pode tirar e colocar com o máximo de facilidade que a gente consegue garantir até agora. E a acessibilidade dos materiais, dos métodos de fabricação e dos custos foi sempre uma coisa que norteou ou orientou o trabalho. Então, olhando mais de perto para a placa, vou passar um pouquinho só para entender o que compõe essa placa, né, que, digamos, é um elemento central. A gente vai ter o circuito de alimentação dela, um relógio para a gente marcar o tempo, então, da nossa estação,
Aqui um conector para sensor de pressão atmosférica e temperatura, módulos de 2C extras para a gente conectar novos sensores, sensor de luminosidade aqui, módulo micro SD para a gente fazer um backup dos dados. A gente vai ter a plataforma de comunicação Wi-Fi ali no meio, o Node MCU, e lá um conector também para o sensor de umidade relativa do ar e temperatura. Ainda teria ali os módulos extras, analógicos digitais, e a gente ainda teria aqui embaixo o Arduino, que não aparece na foto, que é quem realiza de fato as medidas. Então, analisando o processo que foi feito, a gente teve então um custo para fabricar essa placa de R$ 151,50, e um sistema eletrônico completo, contando mais os sensores, a gente teria então um custo de R$ 220. A etapa crítica que a gente considera do ponto de vista de acessibilidade é justamente a usinagem da placa. A gente utilizou uma ferramenta livre, que é a fresadora João de Barro, para fazer isso. Mas esse tipo de ferramenta de usinagem ainda não está amplamente disseminado no Brasil, então isso ainda pode se configurar como alguma barreira. As demais ferramentas de fabricação são bastante corriqueiras e custam da ordem de R$ 150. É possível que até já tenham disponíveis em escolas, oficinas, ou mesmo na casa das pessoas. E o tempo aproximado de fabricação é de 17 horas, o que pode ser considerado também uma barreira, mas se a gente pensa num ponto de vista que são atividades educacionais também pode ser considerado um potencial, então, de diversas horas de aprendizado. O método, então, colaborativo de fabricação, dos encontros de fabricação colaborativa, foram montados, então, essas duas placas ao longo de 9 encontros de fabricação colaborativa, com 9 participantes, 1,78 participantes por encontro, e, digamos, a participação foram de colaboradores e entusiastas do CTA, que são estudantes de graduação e pós-graduação, da área de Química, Física, Engenharia Física, Ensino de Física, Sensoriamento Remoto e Biologia. A gente teve uma diversidade de engajamento, pessoas que participavam apenas de uma atividade que interessava mais elas, de algum conhecimento específico, ou então pessoas que participaram de quase todo o ciclo e têm um conhecimento quase que total dessa placa. Então, foi um método bem interessante para a gente ver essas nuances também. Aqui a gente pode ver como foi. Aqui a gente tem a primeira parte, que é só a conversão dos arquivos do circuito para a linguagem que a máquina reconhece, então ali no CTA. Aqui a gente tem depois a parte da usinagem, os estudantes acompanhando a usinagem na fresadora João de Barro. Aqui depois ela tendo sido realizada com sucesso, o que é muito importante. Depois horas e horas de solda, que também foram bem sucedidas. E por fim, então, a gente tem uma montagem dos cabos dos sensores e, por fim, a configuração da placa. Isso tudo depois disponibilizado como um recurso que as pessoas podem utilizar em outras situações. Para além da eletrônica, a gente vai ter a parte da mecânica, então, que é composta da estrutura de sustentação, a caixa estanque que protege a parte eletrônica, o abrigo dos sensores que protege eles, de fato, e o sistema de fixação, que seria como as nossas raízes da árvore, para a gente prendê-la no lugar. A gente também teve cuidado para a questão nessa parte mecânica de resistência, de modularidade também, e de acessibilidade também dos materiais, métodos de fabricação e custos. E o nosso resultado, então, foi essa estrutura mecânica, em que a gente consegue garantir que ela é modular, porque a gente utilizou, então, uma estrutura de perfil modular de alumínio estruturado, com peças de acrílico com diferentes encaixes, que fazem com que a gente possa montar essa estação com diferentes geometrias. Os materiais também são acessíveis e de baixo custo, os processos de fabricação também são acessíveis e de baixo custo, então, do ponto de vista mecânico, isso foi muito mais fácil. E o custo total foi de R$ 196, e o custo das ferramentas para a gente fabricar foi de R$ 300, mas no caso, um dos elementos mais caros é uma mini retífica, que é possível que isso já tenha disponível, ou seja, fácil de conseguir por um outro custo que não seja de adquirir a máquina. O tempo aproximado de fabricação é de 7 horas. Alguns elementos ainda não estão plenamente contabilizados, como, por exemplo, o abrigo meteorológico. A gente tem algumas soluções sendo desenvolvidas de baixo custo e estudadas, mas no caso aqui, em outras estações, a gente utilizou um abrigo profissional que já estava pronto. Então, claro, esse refinamento da estimativa do preço ainda segue, mas isso aqui é uma estimativa base bem razoável. Então, aqui, entendendo os elementos, a gente vai ter as raízes ali, a fixação, com o cabo de aço juntamente. A gente vai ter um tronco central e os galhos. No tronco, a gente vai ter, então,
a caixa estanque, que é onde fica a parte eletrônica, e lá nos galhos a gente vai ter os abrigos, que a gente vai ter os sensores dentro. Então tem o abrigo de luminosidade e o abrigo meteorológico, onde vai ter o sensor de temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, eventualmente. E assim a gente partiu para, tendo a árvore pronta, a gente partiu para o plantio. A gente partiu para a plantação dessas árvores e a gente então fez o primeiro mutirão das estações meteorológicas modulares em um ambiente externo do CTA, justamente por acompanhamento cotidiano do grupo de desenvolvimento. E aqui a gente tem então o modelo trepadeira, foi utilizado porque a gente montou naquele muro que eu estava mostrando. E aqui tem um esboço de como foi esse projeto. E a partir de então a gente partiu para a montagem das peças, com 4 participantes nesse mutirão, 2,67 participantes por dia, então onde a gente fez essa preparação. 6 dias de montagem. E a documentação, como eu estava falando da questão dos cadernos de laboratório aberto, está na tarefa 484 lá do site. Então aqui as, digamos, etapas de planejamento. Então montagem, que resultaram num custo de R$ 405, daí da estação como um todo, nesse caso específico, em que a gente então montou e chegou a um resultado de uma implementação de alimentação pela rede elétrica, nesse caso, e com conexão Wi-Fi pela rede da própria rede do CTA. Então a gente conseguiu plantar a nossa Hora Pronob CTA. Então é a nossa trepadeira, planta alimentícia não convencional, uma punk, então de potencial nutritivo enorme, mas ainda não muito explorado. E aqui a gente chegou então nesses resultados, ficamos bastante satisfeitos da nossa primeira árvore plantada, no caso uma trepadeira. E aqui a gente tem a plataforma do site então com os dados dessa estação. E aqui a gente pode acompanhar os primeiros dados dela numa sequência temporal. Então, depois desse primeiro plantio, a gente partiu para um novo plantio. Então, no segundo mutirão das estações meteorológicas modulares, junto ao IMET, aqui atrás, no Jardim Botânico, justamente para a gente ter uma comparação com uma referência oficial de estação meteorológica, dessas que eu estava explicando para vocês antes. E aqui a gente teve um outro projeto, então, com um modelo, então, como não era fixação no muro, era uma fixação no solo. Então, a gente teve um outro modelo, em que ela tinha uma base no própria terra. Nesse caso, teve uma participação de 3 participantes, 2 participantes por dia. Também a documentação está na mesma tarefa, 484, de como foi esse mutirão. 4 dias, então, de montagem. E mesmo com uma maior complexidade, a gente conseguiu baixar bastante esse tempo, porque a gente foi ganhando, então, experiência na questão dessa metodologia de mutirões. E a alimentação, nesse caso, se dá pela bateria, e a Wi-Fi é roteada pelo celular, por um celular que está, então, ali próximo à estação. Então, aqui a gente montou, nas dependências do Instituto Nacional de Meteorologia, a um custo de R$ 581. No caso aqui está sendo contabilizado quase tudo, mas tem alguns elementos que ainda não estão contabilizados, como a placa solar e o controlador, né, dessa placa, da energia, né, da bateria e da placa. E então digamos, ainda tem algumas questões a serem incluídas nesse orçamento, mas com certeza a escala e a ordem que a gente está falando são extremamente razoáveis, né? Então tem apenas uma pequena flutuação possível. Então, ao longo desses dias, a gente montou e passou a instalar então nossa estação lá no Instituto Nacional. E então concluímos com a montagem da nossa Butiá IMET, então uma árvore que nos dá uma segurança justamente com esse nosso fruto nutritivo de que a gente está tendo uma referência segura de como ela corresponde com relação a uma estação oficial. Então ela vem nos trazer essa segurança. Então, no caso, a gente tem aqui os dados dela também na plataforma online, e aqui a gente pode acompanhar ao longo do tempo os dados, né? E, então, o grupo ficou extremamente satisfeito com a montagem. É muito importante no final a celebração, é um momento importante. E os frutos disso a gente começou já então a coletar no mestrado. Então, já foi feita uma primeira análise, que é justamente uma dessas questões que a gente tem que ter atenção. A gente está falando, então, de tecnologias livres, a gente está falando de tecnologias acessíveis, de ciência cidadã. A gente tem que também saber, então, verificar a qualidade desses dados. E, no caso, a gente está falando principalmente da qualidade da resposta dos sensores
que a gente vai estar utilizando, né, porque, digamos, a infraestrutura da estação é basicamente o que viabiliza que a gente utilize esse tipo de sensor, muito mais acessível, mas a resposta é principalmente justamente pela resposta do sensor. Então, a primeira análise que a gente fez, então, foram 14 dias de dados comparados entre a MM, Butiá, INMET e a estação oficial do INMET, em que a gente teve, no caso da estação oficial do INMET, medidas registradas no começo de cada hora, e na Butiá, então, a gente tem medidas instantâneas registradas a cada 30 segundos. Né? A gente configura, e eu configurei para que justamente tivesse essa medida com um pequeno espaço temporal, até para a gente acompanhar questões de bugs e problemas que dessem com a estação. Então, a gente teve que fazer algumas operações para comparar esses dois conjuntos de dados. E no final, a gente teve, então, 338 medidas de 3 parâmetros diferentes sendo comparadas, no caso de temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica. Então, eu mostro para vocês brevemente os frutos, os dados desse trabalho, e que a gente tem aqui uma comparação, por exemplo, das medidas de temperatura. A gente vai ter nas estações 2 sensores, o DHT22 e o BMP180, e se a gente olha a questão da média, ficou muito próximo, então 24,52 para a estação oficial, e para a MM também ficou muito próximo, então 24,54, 24,57 graus Celsius. E também o desvio padrão, a flutuação aí foi muito próxima. Se a gente olha por recorte de média, por faixa temporal, por faixa horária, a gente vai ter também uma resposta muito próxima ao longo de todo o intervalo. Depois a gente teve também comparações de correspondência, correlação entre os dados das estações e do Instituto Nacional de Meteorologia, e no caso do DHT22 a correspondência foi quase ideal. Então é bastante surpreendente até, positivamente, que a resposta tenha sido tão boa no caso do sensor de temperatura. No caso de umidade relativa do ar, o cenário não é o mesmo. A gente pode ver que tanto em termos de média, de desvio padrão e do recorte de média por faixa temporal, a gente tem uma diferença bem grande. E de fato a gente consegue observar que a umidade relativa do ar é um parâmetro bem complicado, a gente está fazendo medidas, e no caso a gente observa pela comparação, inclusive entre as duas medidas que a gente tem do Instituto Nacional de Meteorologia, que são as estações automáticas, e as manuais, que entre elas já há uma divergência muito grande. A gente analisou para esse intervalo e a gente chegou a ter diferenças de 15% na medida de umidade relativa do ar. Então não é uma desculpa, no caso, claro, certamente há alguma dificuldade nas medidas do sensor DHT22 que é utilizado, mas a gente tem uma dificuldade mesmo, de maneira geral, em fazer medidas de umidade relativa do ar. É um parâmetro desafiador. Em termos de pressão atmosférica, a gente teve uma correspondência bem alta entre as duas respostas. A gente tem apenas um pequeno offset, mas que está dentro da acurácia do sensor, então está tudo certo, tanto em termos de medidas médias ou desvio padrão e de recortes por faixa de horário, a gente teve uma boa resposta com o sensor de pressão atmosférica. A gente fez algumas comparações também em termos da taxa de amostragem. A gente tem aqui então a diferença, por exemplo, dos registros da estação oficial, que faz uma medida a cada 1 hora, e com as estações que a gente conseguiu configurar para medir a cada 30 segundos, a gente consegue ver com muito mais detalhe as flutuações dos parâmetros meteorológicos, no caso aqui de temperatura para o dia 2 de fevereiro desse ano. Aqui também a gente fez uma pequena comparação entre os dados da MM Butiá e da Hora Pronobis, pegando um pouco das nuances de o que cada uma mediu nesse dia, só vendo um pouco essas nuances do que a gente realmente espera que essa rede possa nos fornecer, então, de frutos e de novas riquezas, que a gente comparar, então, de regiões próximas na cidade, diferentes dados, diferentes estações. E, então, esses frutos a gente espera e a gente acredita que podem beneficiar várias pessoas e várias comunidades. E, no caso, a gente pretende com que essas estações elas passem a ser um instrumento que não seja simplesmente adquirido e utilizado pela comunidade, mas que essas comunidades escolares possam entender os conhecimentos, os elementos que fundamentam essa estação, e a partir disso possam cultivar uma árvore, de fato, e que essa árvore se reverta em frutos para essa comunidade,
e que se revertem frutos para todos nós, porque esses dados vão estar em domínio público. E no caso, imagine que a gente forme então uma floresta com estações meteorológicas de diferentes escolas que vão estar se somando nesse monitoramento ambiental cidadão, esse monitoramento ambiental colaborativo. E o caminho que a gente acredita para erguer essa floresta é um guia de comunidade das estações meteorológicas modulares, então que são justamente esse conjunto de recursos educacionais abertos, disponíveis para que isso possa ser utilizado desde do ensino fundamental e médio até ensino técnico e superior, para que se possa então entender os elementos de fabricação da placa de controle, dos elementos que compõem a estação e como é o seu processo de montagem e manutenção. Então, compreendendo ela de uma maneira total. E a ideia, então, desse guia é que ele é composto de algumas etapas. Então, a gente tem, no primeiro momento, um ciclo de 3 oficinas para entender a tecnologia embarcada utilizada no projeto. Então, é um ciclo que dura aí de 7 a 10 horas, em 3 atividades. E depois a gente tem uma parte um pouco mais desafiadora, que são as atividades orientadas para a fabricação de placa, que foi o que a gente fez como encontro de fabricação colaborativa, de 19 a 22 horas esse processo. E depois a gente tem, por fim, então, as atividades para montagem e instalação da estação, que foi o que a gente implementou na maneira de um mutirão das estações meteorológicas modulares, que a gente vai ter de 10 a 15 horas de duração. Então, no caso, para a gente implementar esse guia de comunidade, esses ciclos de atividades, essas atividades educacionais, a gente busca fazer isso como projeto, e também a gente tem uma iniciativa que apoia e que fortalece o projeto, que é uma iniciativa derivada do CTA, que é a EIT, a Escola Itinerante de Tecnologia Cidadã Hacker. É uma iniciativa para promover a emancipação tecnológica, que foi vencedora do edital Mozilla Mini Grant 2017, no ano passado, sendo a única vencedora do Sul Global desse edital, que tem justamente o foco de promover a alfabetização tecnológica e uma internet mais saudável. Então, a gente vem levando essas atividades para escolas, justamente promovendo esse conhecimento desses elementos que compõem o projeto, mas que também podem servir de uma maneira mais geral. E a gente tem, inclusive, algumas atividades complementares àquele ciclo de 3 oficinas, para a gente entender ainda mais elementos. E aqui a gente tem, então, ali a gente tem uma montagem de as primeiras luzes sendo acesas pelos estudantes, e aqui a gente já tem também estudantes conseguindo montar algumas partes da estação meteorológica numa protoboard, então muito mais já bem satisfeitos. A gente tem o site eitia.org, e amanhã a gente vai estar falando da Eitia na sala 1 a 1h da tarde, quem quiser acompanhar. Então, a Eitia é uma iniciativa derivada do CTA, o Centro de Tecnologia Acadêmica, que tem diversos projetos na área de hiperobjetos, tecnologias livres, essa integração dessas metodologias emancipatórias. E o CTA, ele busca, ele promove uma colaboração num sentido mais amplo. Globalmente, a gente vai ter um movimento social que é justamente para tornar o hardware aberto para a ciência ubiquo até o ano de 2025. E o GOSH, esse movimento social que integra diferentes realidades, diferentes comunidades, indivíduos, se soma justamente para a gente fazer com que essa tecnologia esteja cada vez mais presente em termos de diversidade também, para que possa ser conduzida por diferentes comunidades, diferentes interesses. E no caso a gente tem o guia, o mapa do caminho, o roadmap, que justamente aponta ações para a gente fazer isso até 2025. E a gente tem não só um objetivo, mas fundamentos, que foram feitos também fundamentados no manifesto do GOSH, em que a gente quer justamente que tenham cada vez mais respeito à diversidade, à equidade na participação no movimento das tecnologias abertas e livres, para que a gente tenha um impacto realmente mais positivo na sociedade. Então, os encontros, as pessoas são selecionadas com critérios de diversidade de gênero, étnico e geográfico. Então, para a gente ter cada vez mais a tecnologia sendo conduzida por grupos mais diversos e que se beneficiem mais pessoas. Então, o roadmap ele apresenta diversos pontos para a gente, então, aprender, apoiar e crescer o movimento de tecnologias abertas e livres. Eu ressalto apenas aqui a questão de licenciamento de hardware aberto e livre, de aumentar o tamanho da diversidade da comunidade e aumentar a distribuição dessas tecnologias livres, que são contribuições diretas que o projeto das estações meteorológicas modulares dá no sentido do roadmap. Então, para além de uma realidade global, a gente vai também trazendo para as nuances locais. A gente tem um movimento do TecnoX, então, um encontro de tecnologias livres, aqui na América Latina, justamente para a gente encarar os nossos desafios, que são diversos, de uma realidade
mundial, mas para uma realidade local importante. Esse evento ele vem acontecendo, então, já aconteceu no México, na Argentina, e nesse ano aconteceu no Chile. E a gente tem uma grande notícia que no ano que vem ele vai acontecer aqui, por organização por parte do CTA, da Associação de Software Livre, Mate Hackers, Universidade de Brasília, e diversas outras pessoas que vão estar compondo, então esse movimento a gente quer que componha cada vez mais. E a gente faz, então, a gente quer contribuir com o nosso entusiasmo e a nossa colaboração, e a gente faz um convite especial para quem quiser, então, por favor, compareçam no sábado às 10 horas da manhã, na área de comunidades do FIS, e a gente vai estar tendo um encontro comunitário sobre a integração latino-americana em prol das tecnologias livres e a construção desse TecnoX 4.0. Cheguem mais e contribuam, porque a gente quer realmente aumentar a diversidade e as contribuições nesse evento. E se quiserem conferir informações, tem o tecnox.org ou por e-mail em 4.0@tecnox.org. Então, com isso, a gente quer dizer, então, se somando nesse cenário local, mundial e digamos assim, também regional, a gente quer dar a nossa contribuição com esse projeto num ponto de vista do monitoramento ambiental colaborativo. E o que isso significa? Então, uma contribuição, uma integração no tecido social a partir da área da educação, que a gente acredita que é quem tem a vocação para fazer a transformação social, com uma abordagem feita a partir de recursos educacionais abertos e livres, recursos educacionais abertos e tecnologias abertas e livres, que respeitem justamente essas comunidades escolares e que promovam a emancipação tecnológica e não uma dependência. E a gente quer fazer isso através, por meio do monitoramento ambiental, que é, digamos, uma conexão com esse espaço de convivência que tem sentido para essa comunidade e que, então, através da ciência cidadã, traz benefícios diretos a essa comunidade. Então, essa abordagem que integra esses diferentes elementos é o que a gente acredita para fazer o projeto das estações meteorológicas dar a sua contribuição. E a gente faz um convite especial, então. Pois a estação é meteorológica e modular, ferramenta aberta para nos emancipar, no monitoramento cidadão, e para instalar é só sair no mutirão. Então, quem quiser, chegue no mutirão, falem comigo, falem com a gente, gratidão. Aos 40 minutos de atenção a mim dispensado, eu manifesto a minha gratidão e encerro essa apresentação. Eu dei um tempinho lá no começo e daí agora perdi um pouco de ritmo. Eu não sei aqui com a organização se a gente tem tempo para perguntas. Temos ou não temos? Temos 5 minutinhos no máximo. Então, por favor, contribuam. Eu gostaria de ter dado mais tempo das perguntas. Eu realmente valorizo esse espaço. Mas como a gente deu um tempo, porque o pessoal ainda estava chegando, então tive que comer um pouquinho desse tempo. Então, mas por favor, quem quiser. Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. Assim, ó, muito legal, fantástico, eu achei. Eu vi que vocês chegaram num nível de maturidade do projeto de vocês bem bom, bem avançado. Quais são os próximos passos? O que vocês têm de visão para o futuro? Legal, que bom que tu fez essa pergunta, que eu até gostaria de ter falado um pouco mais na apresentação, mas às vezes falta. Agora, a gente está bem com... A gente tem uma limitação de recurso humano, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que faz com que, infelizmente, a gente ainda não tenha o projeto num estágio ainda mais maduro do que ele já está. Então, no caso, diretamente no trabalho, assim, no momento só tem eu mesmo. Então, há um tempo atrás, a gente tinha mais estudantes colaborando, mas agora a gente está com algumas dificuldades, até pela realidade que a gente tem do ponto de vista acadêmico, universitário, no Brasil como um todo, até de financiamento, bolsas, essas coisas. Mas, no momento, eu também estou direcionando bastante o foco para efetivar, né, realizar essa ciência cidadã. Então, levar isso para as escolas é um ponto que a gente quer fazer, justamente promover essas metodologias colaborativas e ver como que isso se dá de fato no ambiente escolar, que é o que a gente acredita, né, para estar estruturando o projeto das estações, e amadurecer o protótipo a partir disso. Mas, claro, essa seria uma das frentes que a gente está querendo fazer agora, porque justamente a gente conseguiu fazer um protótipo robusto e chegar no ponto de poder levar isso para as escolas. Mas, do ponto de vista de outras abordagens que a gente pode ter, é justamente do projeto na parte de software. Eu gostaria muito de dar agora um foco de robustecer aquela plataforma,
que eu acho que não só ela pode não ter bugs, que eu acho que é o ponto inicial bem importante, mas também uma parte de garantir outras funcionalidades, novas formas de interação com as próprias estações ou entre as estações, que eu acho que vai ser muito legal quando esse projeto já estiver em mais escolas. E do ponto de vista de hardware, daí a gente tem sempre muito a implementar. Mas aí a questão é, implementar já e depois ir para as escolas, ou ir junto às escolas, às comunidades escolares, entender as demandas e a partir disso ir desenvolvendo? Essa é uma pergunta que, digamos, está no ar no momento no projeto, mas teriam muitas coisas para implementar em termos de módulo, como, por exemplo, de velocidade do vento, de pluviometria, ou outras medidas como qualidade do ar e água. Então, muitas coisas, né, a gente ainda pode fazer. Então, respondi a sua pergunta. Gratidão. Alguém mais? Acho que temos para mais uma, talvez. Alguém? Vocês estão cabulados. Poucos minutos. É legal dar o tempo para outra pessoa falar, mas se ninguém falar, a gente perde todo mundo. Ok, então, pessoal, ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta? Tudo bem? Então tá, mas se quiserem falar diretamente comigo, eu vou estar ali principalmente na área de comunidades, no CTA. E para quem não puder participar amanhã do encontro comunitário às 10 da manhã, hoje a gente vai ter um aquece para esse encontro. Às 5 horas da tarde a gente tem a reunião do CTA. Conversem comigo também para a gente falar sobre as questões dos canais de comunicação do projeto e do centro, de maneira geral, para a gente estar combinando, articulando, talvez de fazer, eventualmente nas comunidades, nas cidades e regiões de vocês, relacionadas ao centro de pesquisa ou às escolas que vocês trabalham. Para a gente, eu acho que a potência do FISLI também é essa. Então, gratidão a todos e agora encerramos então esse momento.